Enquanto cruza o horizonte o avião da SATA, ensaiamos na pista o nosso próprio voo. Não é exatamente Orly nem John Kennedy, o aeroporto de Santa Cruz, nem se justificaria. Mas dá bem para partir viagem, como quem vai céu adiante, à descoberta de uma ilha perdida e achada, no meio do Atlântico, a Ilha das Flores. Mau dia este para navegar, feito de ondas e castelos brancos, ventos e nevoeiros. Como terá sido quando Diogo de Teve e seu filho aqui chegaram em meados do século XV? Designada na cartografia de 300 por corvos marinhos, depois por Ilha de São Tomás, só tomou o atual nome devido à abundância de flores por volta de 1475. A informação é nebulosa, mas o que se diz é que a ilha estava então coberta de umas flores amarelas, cujas sementes, originárias da Flórida, teriam sido trazidas por aves migratórias. No topo da ilha conserva-se ainda uma rara mancha de cedros que, já no século XVI, suscitava o interesse dos comerciantes do Faial e da Terceira. Por isso, e também por causa do óleo de baleia e de carne fumada, alguns navios demandavam a ilha. Mas nem por isso as flores deixaram de viver, durante séculos, um isolamento quase total, que ainda hoje se adivinha na paisagem. É certo que, em 1515, as Lajes era vila. Em 48, foi a vez de Santa Cruz. Nos finais de 500, Ponta Delgada era erigida em paróquia. Contudo, afastada das restantes ilhas do arquipélago, com poucos produtos para exportar, a Ilha das Flores manteve-se ainda por muito tempo longe do mundo. Aliás, já o isolamento levara para outras paragens o flamengo Guilherme van der Eggen, que em 1470 tentara, sem êxito, o povoamento das flores. Fica para trás, por enquanto, o tempo da história. Vamos em frente ao encontro desta Ilha do Paraíso, feita de paisagens, lugares, gentes e festas, como as do Espírito Santo, intimamente ligadas ao sentido religioso do povo das flores. Tem lugar em todas as freguesias, sempre repetindo o cerimonial da coroação do imperador, da exposição das suas insígnias, do bodo que atrai os habitantes da povoação e os forasteiros. Guardam-se as bandeiras, prepara-se o bodo, é sempre assim. E depois sobra o tempo de ir espreitar de longe a freguesia, reconhecer as casas e lembrar até os amigos que um dia abalaram para a América e para o Canadá, à conquista de outros horizontes. E naquele tempo, quem esqueceu as horas da vigia à baleia, o foguete de aviso? Quem esqueceu? E o progresso? Ele aí está, neste indiscutível exemplo que é o Porto das Lajes, trazendo à ilha e levando da ilha os produtos, os contactos, as mudanças, a viragem, a viagem. Falando claro, o aeroporto, a beneficiação das instalações portuárias, uma estação francesa de telemédia, são acontecimentos recentes que abriram novas perspectivas ao desenvolvimento das flores. De resto, insuperavelmente bela nesta ilha açoriana é a paisagem, quadro a óleo de equilíbrios perfeitos, feitos dos verdes do campo, dos azuis do céu e mar, do branco das casas e das igrejas.
exatamente como aqui, na encosta que desce para a Ponta da Caveira, à face do oceano, às portas de Santa Cruz. Já descobriu também o dia sobre a Fajanzinha. Levantaram-se as nuvens, esfumou-se o nevoeiro, secaram os borrifos da chuva matinal. A Fajanzinha torna-se assim lá embaixo, num enorme postal ilustrado, à espera que os olhos do visitante se abram em transparências. E está tudo tão organizadamente simples e belo que até as palavras são a mais. Depois, um voo imóvel sobre o vale. E chega-se num instante o tempo de um sonho, ao outro lado, à Fajã Grande, terreno plano proveniente de antigo desmoronamento. O miradouro mais ocidental da Europa. E depois do Ilhéu de Monchique, é já a América. Será esta a razão por que muita gente vem aqui, como quem procura uma ponte, uma passagem para a outra margem? Ou pelo contrário, este é já um porto de amarras e âncoras, prendendo à terra os seus mais jovens? Um pouco mais adiante, um pequeníssimo lugar conhecido por Ponta, mas é sobretudo a força da natureza, demarcando-se nas encostas que escorregam sobre a orla, ou atroando os ares no estrondo metálico da cascata. É a Ribeira Grande. Vem lá do monte, chega aqui, perde o leito e o tino, para se atirar em cordas de espuma de uma altura de 300 metros, paradão abaixo. Sempre a força da natureza. Esta é a pressa das gentes da ilha? É este o ritmo das próprias coisas? É este o silêncio das ruas e das praças? Pois é, porque este é mesmo um mundo diferente, onde o tempo não corre, mas discorre, prisioneiro da distância. Basta saber apreciar. Já alguém disse que, se houve Atlântida, ela era assim. Então falta mesmo um continente no globo. Restam estes pedaços de verde a salpicar o oceano. São a prova do continente perdido, feito tão só da grande paisagem. E não é esta ou aquela paisagem, mas todo o espaço, todo o ângulo. São assim os Açores, é assim a Ilha das Flores. É claro que se pode vir monte abaixo e de repente ser-se apanhado pela surpresa do som, do fio elétrico, da lâmpada, das bandeiras coloridas, da torre da igreja, da rua engalanada. Mas é apenas uma pequena festa em honra da Senhora dos Milagres, na freguesia do Lajedo. Afinal, também por aqui há gente e lugares, alegrias, lágrimas, tudo isso. E há sobretudo a enorme inspiração do Criador que deve ter moldado esta ilha mesmo no amanhecer do primeiro dia.
Então inventou o fantástico, como este suspiro de basalto, a que todos chamam Rocha dos Bordões. Trata-se de um fenómeno geológico que resulta da solidificação da rocha em altas estrias verticais. Não são troncos de árvore, nem postes de iluminação guardados ao alto. É, uma vez mais, a natureza. E depois, não satisfeito com a ideia, resolveu o criador ir ao topo da parede, mesmo ao lado, e verter por aqui abaixo um fio de água que desce em cascata, escorre pela pedra, encharca o musgo e se esconde a seguir entre a vegetação. E fez o mesmo noutros lugares. Água e mais água, ensopando a terra, correndo sob a ponte, a tornar férteis os campos, a dar vida à vida. Por isso não foi difícil ao homem surpreender um recanto e instalar aí a casa e o moinho e a azanha. Claro que em muitos casos já só resta o abandono. Talvez o preço do progresso. Pode então a água já não tocar os rodízios. Pode a mó já não moer o grão. Pode a farinha chegar às nossas mãos ensacada em atrativas embalagens, made in indústria. Mas nas flores, os regatos continuam a correr, naturais e primitivos. Serenos desfazem-se entre as pedras, para mais adiante, quem sabe, se refazerem de novo já ribeiras mais ou menos caudalosas, que logo se desfazem de novo nos princípios da montanha e do vulcão, sempre a caminho do mar. Agora, amanhã cedo, a proposta é de um passeio de barco à volta da ilha. Diz quem sabe que a viagem é uma atração permanente. E depois há sempre velhas histórias de marinheiros e corsários para ouvir no convés. Histórias daqui, do Mar das Flores, com batalhas, cercos, esconderijos. Com Mestre Augusto, basta soltar amarras e confiar. São muitos anos a combater a vaga, a saber de ventos, fundos, enseadas. O barco Família Augusto faz habitualmente a ligação com o Corvo, mas por vezes os passageiros são surpreendidos. O barco dá mais umas voltas de leme e fica-se a conhecer alguma coisa da Costa das Flores. É o caso de hoje, e o primeiro destino é a Gruta dos Enxaréus, um lugar curioso para uma história curiosa. Antes, no entanto, à passagem do Vale da Ribeira da Cruz,
Não é possível esquecer que foi por aqui que o Flamengo Van der Eggen tentou, sem êxito, já se sabe, o primeiro povoamento da ilha. Mas, no mínimo, há que imaginar o vale visto do topo a um tempo selvagem e preguiçoso, deslizando agreste e manso para o mar. E logo aqui, a Gruta dos Enxaréus, lenda ou história que assim se conta. Os Açores foram, durante parte dos séculos XVI e XVII, ponto de reabastecimento dos galeões espanhóis que aqui aportavam, carregados com os imensos tesouros do México e do Peru. Por esse mesmo motivo, este era um mar de corsários e piratas, a que as flotilhas espanholas procuravam dar caça. E o que se diz é que um dia, um desses navios piratas, quase a ser apresado pelos espanhóis, desapareceu por artes mágicas. E foi aqui, nesta gruta, que se refugiou. E aqui esteve, vários dias escondido, sem que os espanhóis lhe deitassem a mão. O curioso é que esta história ainda hoje é contada pelas gentes das flores com um certo gáudio e é fácil de entender. Corsários e piratas eram grandes inimigos da população açoriana, mas inimigo mesmo, ainda maior, era o espanhol usurpador. Estava-se então no tempo dos Filipes e isso ninguém esqueceu. E enquanto o barco Família Augusto percorre mais alguns lanços da costa, pode-se contar outra história do Mar das Flores nesse longínquo século XVI. Uma esquadra de 16 navios corsários ingleses aportou à costa norte das Flores para a habitual pilhagem. Avisada a tempo da presença nas proximidades da ilha de uma flotilha espanhola de defesa com um número superior de navios, a esquadra inglesa fez-se ao mar e fugiu. Só o Revenge, capitaneado por Sir Richard Grenville, ficou para trás. Ou porque demorara na recolha dos tripulantes espalhados pela ilha, ou porque surgira a ideia de que afinal a flotilha eram os galeões carregados de riquezas, o certo é que ficou. Então, escolhendo a luta em vez da fuga, o Revenge lançou-se para o meio da flotilha e durante horas resistiu heroicamente aos ataques dos navios espanhóis. Depois, sucumbiu e com ele morreu o capitão Sir Richard Grenville. No mínimo, o episódio mereceu um poema de Tennyson e sempre é lembrado quando se fala do Mar das Flores. E depois da passagem por esta outra gruta, outra história ainda. Durante a Guerra Civil Americana, as forças solistas utilizaram navios corsários como forma de atacar a Marinha Mercante do Norte. O mais célebre de todos foi o Alabama, que, construído em Inglaterra em 1862, recebeu o seu armamento e munições perto das Flores e imediatamente iniciou a perseguição aos baleeiros americanos que atuavam nas águas dos Açores, afundando-os. E prosseguiu a sua ação de corsário, o Alabama, tendo afundado cerca de 70 navios. Até que, em 1864, foi atacado e destruído pela Marinha dos Estados Unidos. A cedência do Alabama aos solistas veio a custar à Inglaterra uma indemnização de mais de 15 milhões de dólares em ouro pelos prejuízos causados. Conta-se, entretanto, que um dos tripulantes do Alabama era um valoroso marinheiro da Ilha do Corvo, que após as suas aventuras foi alcunhado de Alabama, tendo deixado descendentes que ainda hoje vivem naquela ilha. Enfim, aventuras, histórias e talvez lendas do Mar das Flores. Por instantes, à vista desta cascata,
apetece subir a falésia e ir tomar acima o pulso da ribeira. É conhecida a Ribeira dos moinhos que noutro tempo se perfilavam nas margens. Mas hoje o tempo é mesmo outro e outras são também as realidades. E este homem e este gesto são quase peças vivas de museu. Quanto à ribeira, guarda a torrente, o bucolismo e sabe ainda de cor o caminho da água grande. Ao fim da manhã, o mar está agitado. Anda algum vento por aí aos repelões. A onda investe contra a quilha e o ilhéu de Monchique, aqui tão perto. É capaz de valer alguma coisa o silêncio das palavras, ao menos agora que a viagem à beira-costa está perto do fim. Anuncia-se, entretanto, o regresso à terra. Está iminente o reencontro com o Criador. Vai cumprir-se na redescoberta do espaço, no jogo das cores e dos tons, na vida calma, espreguiçada sobre os muros, à torreira do sol. E até no repouso eterno do dragão da montanha. Mas um reencontro com o Criador tem lugar sobretudo no alto, aqui onde primeiro forjou o vulcão para depois lhe apagar a fúria e dizer: faça-se a lagoa, e assim se cumpriu. É a lagoa funda, uma taça fundida em rocha, com as margens atapetadas de vegetação e hortênsias. Uma caldeira vulcânica enfeitada de flores, como quem ensaia o paraíso. E como esta lagoa, não é que ele se lembrou de pôr nas flores ao todo 7 lagoas, outros tantos vulcões inertes, onde se chega com o olhar brilhante da paisagem. Os montes, as encostas, as hortênsias desenhando sulcos em azul, até o canto dos melros. É assim a Ilha das Flores, um cenário de encantamento, como quem está no princípio do mundo. E então, exatamente no princípio do mundo, foi-se o Criador à paleta e escolheu 2 cores. E não deixou de nos surpreender uma vez mais. Conforme o ângulo de observação, conforme a hora do dia, conforme a luz, assim estas 2 lagoas podem exibir diversas tonalidades, mas o mais curioso reside no facto de serem sempre diferentes e sempre tão próximas. É assim a Ilha das Flores, um cenário de encantamento como quem está no princípio do mundo.
A Ilha das Flores é natureza, marcada pelo azul céu das hortênsias, um mar de hortênsias. A Ilha das Flores é a paisagem, feita de montes já arredondados, vales profundos cortados por ribeiras, picos e morros marcando horizontes, grutas e falésias, lagoas profundas e rasas, histórias e lendas e gente à sua espera. Como quem está no princípio do mundo.